a paz esteja em cada coração. Quero pedir para a missionária Suzy a tua anotação do versículo, irmã. Quero ler novamente esse versículo que a Suzy separou aqui, que ela leu no início do culto, porque eu creio, irmãos, que tem tudo a ver com o que nós vamos pregar nessa noite. Salmo 103, versículo 2 a 13, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor, misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renove como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito, em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés, e aos israelitas seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para ficar irado, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se levantam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai, repita comigo, como um pai, aleluia, como um pai tem compaixão pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor se compadece de todos os que o temem. Que bênção, irmãos! Assim como um pai, aleluia, Ele se compadece de todos os que o temem. Graças a Deus. Irmãos, nessa noite, os irmãos podem tomar assento na presença do Senhor. Nessa noite eu quero dar continuidade ao estudo da semana passada sobre o maná diário, sobre o TSD, que é o nosso tempo a sós com Deus. Quantas pessoas depois da pregação da semana passada já começaram a praticar o tempo a sós com Deus? Levante a mão em nome de Jesus. Se você ainda não está praticando, irmãos, se esforce nisso, pratique isso. É importante que você tenha um horário marcado para ter esse encontro diário com o Senhor. O Senhor é o manancial das águas vivas, o Senhor é o nosso pão diário, Ele é o nosso maná de todos os dias. E para que nós sejamos fortalecidos, para que nós tenhamos saúde espiritual, vigor espiritual, fé, nós precisamos nos encontrar com a fonte das águas, com o Senhor, diariamente, todos os dias, e orar em secreto ao nosso Deus que nos vem em secreto, e o nosso Deus que nos vem em secreto, nos recompensará. Então é importante que você marque um horário, que você tenha disciplina. Nós marcamos e temos horário para tantas coisas, temos horário para bater o ponto, aqueles que trabalham em uma empresa, temos horários para nos encontrarmos, para negócios, para trabalho, mesmo para o almoço, juntamente com a família, aqueles que almoçam com a família. E assim, da mesma maneira, irmãos, nós temos que priorizar esse horário para que possamos nos encontrar com Deus. É necessário e é muito abençoador. E nessa noite eu quero dar continuidade, quero pedir que os irmãos abram comigo a Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 5. Abra comigo em Mateus, capítulo 6, versículo 5. Nós vamos começar a leitura aqui. Essa palavra é onde o Senhor Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e esse é o contexto. Então, antes dele ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz estas palavras. Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros.
Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, essas pessoas que oram dessa maneira, para serem vistos, para serem admirados, para que as pessoas olhem para eles e dizem: meu Deus, que homem espiritual, que mulher de oração, que mulher cheia do Espírito Santo. Se esta é a motivação dessa pessoa, então ela já recebeu a sua recompensa. E no versículo 6 o Senhor Jesus continua instruindo, dizendo: mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe o pedirem. Então aqui, irmãos, nós vemos sobre a oração secreta. Deus quer que nós venhamos ter esse momento longe do público e que venhamos buscar a Deus ali, porque buscando ao Senhor em secreto, Ele nos recompensa em público. Temos que aprender a orar a sós com Deus. É a vontade de Deus que você aprenda a orar a sós. Assim como também Jesus não chamava a Deus pelo nome. Geralmente Jesus chamava a Deus de Pai, meu Pai, vosso Pai. Da mesma maneira, os filhos, isso é espiritual, irmãos, eles não nos chamam pelo nome, mas eles nos chamam pelo título Pai. E se o filho chegar para você e dizer: olá, senhor fulano de tal, como está? Tem alguma coisa errada, irmão. Porque geralmente eles veem: pai, papai. Alguns, pelas costas, chegam: o velho está aí? Diga misericórdia. E o velho? Diga misericórdia, irmãos. Porque o Senhor ensinou o princípio da honra justamente por causa disso. Porque Ele veio restabelecer um relacionamento. E os nossos relacionamentos aqui na terra, muitas vezes são uma referência para o relacionamento que nós vamos ter com Deus, porque a gente muitas vezes transfere isso para Deus. E aí o Senhor colocou o primeiro mandamento com promessa: respeitar pai e mãe. E isso é tremendo, é horrível, né, irmãos? O velho, diga misericórdia, irmãos. Os estudos teológicos, irmãos, eles são uma bênção, porque eles facilitam muito a nossa compreensão das Escrituras. Mas os mesmos estudos teológicos, que muitas vezes facilitam a nossa compreensão, por outro lado, eles também trazem sofismas, eles também trazem obstáculos, eles também complicam muitas vezes a nossa compreensão. Nós temos, por exemplo, o estudo da Bíblia em dispensações, o estudo do dispensacionalismo, que dividiu a Bíblia e a revelação de Deus em dispensações. Dispensação da inocência, daí veio a dispensação da consciência, quando o homem caiu e pecou, depois vem a dispensação da lei, e depois a dispensação da graça. E aí as pessoas ficam falando sobre a questão da lei, sobre a questão da graça, mas eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, que não é nem uma questão de lei, nem uma questão da graça, porque é como se a graça excluísse e anulasse a lei, e a lei excluísse e anulasse a graça, mas na verdade, uma existe por causa da outra, porque a lei vigora, há a necessidade da graça, porque a lei é estabelecida e vigora, nós precisamos da graça. Então não é uma questão de lei, nem uma questão de graça, a questão é uma questão do propósito de Deus, e o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos, filhos semelhantes a Jesus, para a sua glória, e Ele veio para restaurar esse propósito. Então a questão não é questão de lei, nem questão de graça, mas é a questão de que agora você aceitou Jesus, se converteu, o Espírito Santo vem morar em você, e você se torna filho de Deus. Essa é a questão.
do propósito do Senhor na minha vida, na tua vida, e que você é filho de Deus. E nós precisamos compreender isso, irmãos, porque tudo diz respeito a isso. Tudo corre para esse mesmo lugar, para esse mesmo alvo, que é o propósito eterno de Deus. Quando o Senhor Jesus usa o exemplo, por exemplo, vocês sendo pais, Ele está revelando que Ele não veio trazer nenhuma religião, Jesus não veio estabelecer nenhuma religião sequer. O que Ele veio restaurar é um relacionamento. Ele veio restaurar esse relacionamento. E nós nascemos de Deus e passamos a ser filhos de Deus, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, é o que diz a palavra do Senhor, aleluia. O que você acha mais importante, irmãos? Eu ser pastor ou eu ser filho de Deus? O que faz com que as minhas orações sejam mais ouvidas? O que pode fazer com que as minhas orações sejam mais acolhidas? O fato de eu ser um pastor ou o fato de eu ser filho de Deus? Logicamente que é o fato de eu ser filho de Deus. E todos somos iguais nisso, irmão. Você é um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Nós não somos diferentes. E nós podemos servir e amar o nosso Pai. Por isso não deixe a religião, e nenhuma religião, tirar isso de você. Diga, eu quero que o meu Pai, Ele desfrute de mim como filho, e eu quero desfrutar do meu Pai, da presença dEle, da comunhão com Ele, todos os dias da minha vida. Porque é isso que o Senhor quer, e é isso que Ele veio estabelecer, irmãos. A única coisa que nos afasta do Pai são as nossas próprias escolhas. Nós temos na palavra do Senhor uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, em que o filho pródigo vai e pede a herança, sendo que o pai ainda está vivo. Então o filho pródigo no seu coração está matando o pai, está dizendo para aquele pai: não é o meu relacionamento contigo o mais importante, você não é o meu tesouro, você não é o que eu tenho de mais precioso, mas eu desejo o mundo é mais importante, as coisas são mais importantes, os bens são mais importantes, e ele pede a herança, e o pai dá a herança, e a Bíblia diz que ele vai embora. Isso acontece com todos que apostatam da fé, que são da casa do pai, e viram as costas para Deus, e vão embora. Mas chega um momento, irmãos, em que aquele filho, que morreu para o pai, e ele se tornou morto para o pai, ele caiu em si, e ele disse no seu coração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando ele volta arrependido para a casa do pai, no caminho ele vem pensando na mente: eu vou fazer uma oração, vou dizer: Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me aceite como um dos teus servos. Mas o pai, irmãos, embora você se tornou morto, inútil para o propósito dele, por causa do pecado, embora você tenha escolhido virar as costas, o pai tem saudade de você, o pai sente falta de você, o pai deseja se relacionar contigo, o pai deseja que você volte para ele. E essa é a palavra que o Espírito Santo tem falado muito nos últimos tempos: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. E o que acontece, irmãos, é que quando aquele pai vê aquele filho pródigo voltando no caminho, o pai vai ao encontro dele. O filho está vindo: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor, porque o Senhor espera por você, Ele anseia por você, Ele deseja estar com você. O Senhor tem saudade de você, irmãos, e muitas vezes nós temos nos tornado religiosos, religiosas. Estamos na igreja, mas estamos longe do relacionamento real, íntimo, verdadeiro, experiencial com o Pai. E aí, quando
ele vai, ele abraça aquele filho, ele pula no pescoço do filho, abraça o filho, e o filho fala aquelas palavras, ele diz: não, não, matem o boi cevado, aleluia, porque Deus é Pai, Deus é o teu Pai, Deus é o nosso Pai, aleluia. E ele diz: mate o boi cevado, tragam as roupas novas, tragam as sandálias novas, calcem os pés dele, e ele coloca o anel do filho, o anel da família, ele coloca novamente no dedo, e ele diz: vamos fazer uma festa, vamos celebrar, porque este meu filho estava perdido, mas foi achado, estava morto, mas agora vive, aleluia. Esse é o coração do Pai, irmãos. Nós precisamos disso, e as pessoas às vezes ficam discutindo doutrina, ficam discutindo denominação, essa denominação, aquela denominação. João escreveu e disse que nós recebemos uma carta de autoridade. Quando nós aceitamos Jesus e cremos no seu nome, nos é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você agora é filho de Deus, isso é um poder. É uma carta de autoridade de filho de Deus. Agora, irmão, você não precisa mais temer as trevas, temer a obra de macumba, temer o demônio, o diabo, essas coisas. Você não tem que mais temer essas coisas. O Senhor Jesus disse que nós devemos vigiar e orar, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Que nós temos que vigiar, porque o nosso adversário, o inimigo, anda em derredor, rugindo como leão, esperando a quem possa tragar. O Senhor Jesus diz: não ignoreis os desígnios de Satanás, porque Satanás é uma serpente, ele coloca laços, ele coloca armadilhas, então você não pode ignorar os desígnios de Satanás. Na própria oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou a orar: Senhor, não nos deixe cair em tentação, porque a única maneira do diabo derrubar um filho e uma filha de Deus é fazendo ele cometer pecado, caindo em tentação. Porque o inimigo, aquele que está em Deus, aquele que é de Deus, o inimigo não pode tocar, porque Deus acampa os seus anjos ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Então o inimigo não pode tocar. Mas Jesus ensinou, irmãos, a você não ignorar os desígnios de Satanás, porque Satanás é sujo. E essa consciência da paternidade, da fé e da autoridade que vem dessa paternidade é tão forte que às vezes a pessoa pode achar que não tem problema. E por isso essa palavra: não ignore os desígnios, não ignore os desígnios de Satanás. Por isso a oração: não nos deixe cair em tentação. Senhor, não me deixe cair em tentação. Livra-me do maligno, livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Mas você não tem mais que temer o diabo, irmãos, porque agora você é filho. Agora quem tem que temer você, e quem começa a temer é o demônio. O diabo começa a temer os filhos de Deus, porque quando ele toca num filho de Deus, toca no Pai também. Quando ele toca em você, ele toca no Pai também. Quando ele toca na tua vida, ele está tocando no Pai também. E o Senhor é zeloso. A Bíblia diz que nós, seus filhos, somos como a menina dos seus olhos. Mas por que você acha que o diabo procura atingir tanto o coração das pessoas através da paternidade e da maternidade que nós temos recebido? Porque o mundo é doente, e a paternidade e a maternidade que nós muitas vezes temos recebido, irmãos, não é uma paternidade ou uma maternidade que revelam a glória de Deus. Existem pais que são banana, e aí o filho apronta, faz tudo que dá na cabeça, é malcriado, e o pai consente, ainda olha as malcriações do filho: ah, que bonito meu filho, veja só, malandro que só. Misericórdia, né, irmãos? E aí a pessoa tem um pai banana, um pai que não corrige, que não orienta, que não disciplina, e aquele filho
transporta aquilo para Deus pensando que no cristianismo dá para eu fazer tudo o que eu quiser também, pecar, aprontar, que não tem problema, não vai ter disciplina, não vai ter consequência, mas isso não é verdade. Existem também pais que são severos demais, que não disciplinam de forma proporcional, mas que são espancadores, porque a palavra do Senhor diz que tem que usar a vara, que tem que usar a disciplina, mas tem que fazer isso com amor, de forma proporcional, equilibrada. Mas existem muitos pais violentos, espancadores. O filho vai comer uma batata, o pai dá com o garfo nos dedos do filho. Daí quando o filho cresce, começa a comer a salada, de repente, meu Deus, Deus vai me castigar, eu comecei a comer a salada antes de orar. Ele transporta isso. E às vezes o pai é um pai avarento, um pai que você vai pedir alguma coisa, e você tem até medo de pedir, porque além dele não dar, ele vai te dar uma bronca, ou ele vai brigar com você. E aí do relacionamento com Deus, não dá para pedir essas coisas para Deus, a gente já tem a salvação, o espiritual, como é que eu vou pedir isso? E a pessoa fica com medo de pedir, porque teve um pai avarento. A Rovena, irmãos, ela tem um testemunho muito bonito, porque ela foi criada só pela mãe, e quando ela se converteu, eu me lembro, porque eu acompanhei a vida dela, no começo, no início da conversão dela, ela tinha esse problema, e ela em um determinado momento, ela se converteu, ela determinou no coração dela, eu vou servir ao meu Deus, eu vou amar o meu Deus como um pai. Se Ele é meu pai, eu vou dar todo o carinho, o respeito, a honra, a obediência e a alegria. E ela começou a ser uma crente fiel, firme. Mas chegou um momento, irmãos, em que Deus, usando a boca de um irmão em profecia, falou para ela: eu já te aceitei como minha filha, você é minha filha, você tem me agradado, você tem andado na minha presença, mas agora você tem que começar a receber de mim. Se eu sou teu pai, então eu vou prover para você tudo que você precisa. Se eu sou teu pai, eu vou cuidar de você, eu não vou deixar faltar nada para você. Se eu sou teu pai, eu vou te abençoar como um pai abençoa o seu filho, aleluia. E essa experiência foi uma experiência libertadora, porque a partir dali ela começou a se relacionar profundamente com Deus, ao ponto de muitas vezes ela dizer para mim: amor, Deus me mima, e eu ter que dizer: é verdade, realmente, de orações respondidas instantaneamente, porque Deus se manifesta nas nossas vidas, amém, irmãos? Deus nunca veio fazer uma religião, Deus veio restaurar um relacionamento. Esse é o propósito, esse é o alvo e o propósito de nós como igreja. Nós cumprimos o propósito de Deus de duas maneiras: nos tornando filhos e ajudando a formar a família do Senhor. Em Lucas capítulo 11, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo, diga amigo, e for procurá-lo à meia-noite dizendo: amigo, diga amigo, me empreste 3 pães, porque um outro meu amigo chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Eu digo a vocês, que se ele não se levantar para dar estes pães, por ser seu amigo, diga amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, diga pai,
Daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ou se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Um grande erro, irmãos, é quando as pessoas chegam e dizem assim: eu queria que meu pai fosse o meu melhor amigo. Isso é diminuir a posição que um pai ocupa na vida de uma pessoa. Porque um bom amigo você pode encontrar em muitos lugares, mas pai, você só tem um, e você só encontra ele em um lugar. E mesmo que você não tenha um pai terreno, você pode ter hoje um pai celestial. E um pai, irmãos, ele fará coisas por você que jamais um amigo faria. Aqui o texto está dizendo isso: se você for à casa de um amigo, e você pedir para ele: meu amigo, um outro amigo veio de viagem, eu preciso de pão, me dê pão, ele vai dizer: vai embora, estou fechado comigo na minha casa, com os meus filhos, e eles já estão dormindo e eu com eles. Entre abençoar um filho e abençoar o amigo, o que você acha que o pai iria abençoar? A quem você acha que o pai abençoaria? Obviamente ao filho. Por isso, irmãos, nenhum amigo fará para você o que somente o pai pode fazer. Porque um pai, ele pode fazer coisas por nós que jamais um amigo faria. Aqui diz que o amigo, por causa da importunação, porque é amigo, por constrangimento talvez. Puxa vida, esse cara está aí, mas veio essa hora, que constrangimento, vou ter que atender e dar o pão para ele, porque é meu amigo. Mas e um pai, irmãos? Quando o filho necessita, quando o filho chora, será que é por causa da importunação que ele vai atender o filho? Ou é por causa do amor? Ou é por ser pai? Quando o filho chora de madrugada e a mãe vai dar mamar, tem que dar mamar para esse bebê não chorar mais, será que é isso? Essa é a diferença, irmãos, e a diferença é muito grande. Jesus encorajou a oração, está escrito: por isso digo a vocês, a continuação do texto, por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe, ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Veja só, o amigo dá por causa da importunação, nós que somos pais aqui da terra damos, sendo maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, e o Pai Celestial não dará ele o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? E eu acho muito interessante, irmãos, porque esse texto de Mateus, ele fala que o Senhor nos dá o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a maior dádiva que você pode receber da parte de Deus. Para Deus, é importante que você receba educação, caráter, que você receba santificação, que você seja direcionado num caminho bom e num caminho abençoado. Por isso ele nos dá o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos santifica, ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e isso é muito importante para um pai, sim ou não, irmãos? Se não, a coisa mais importante. Eu me lembro de um testemunho que o meu pai sempre me falava, quando ele era jovem, antes de se casar, ele entrou para um caminho de jogatina, e ele teve uma curta experiência na jogatina, no baralho, e ele começou com aquilo, e de repente ele perdeu muito dinheiro, e ele fez uma promessa, ele disse: eu nunca mais vou entrar numa sala de jogo na minha vida. E ele estava muito triste, por causa de toda aquela situação, sentado numa escada, e ele conta que o meu avô veio caminhando na direção dele, tirou um relógio de ouro, e disse assim:
está aqui meu filho. E o meu pai olhou para ele e disse: mas pai, nunca fiz nada de bom para o senhor me dar isso. E o meu avô disse a ele: uma alegria paga a outra. Qual é a maior alegria, irmãos, para um pai? Não é a alegria de ver os filhos no bom caminho? Por isso, muitas vezes o que nós fazemos, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, mas por ser pai, Ele nos recompensa pela alegria que nós estamos dando a Ele. Essa é a alegria do Pai, a alegria de nos ver bem, de nos ver felizes, de nos ver no caminho que Ele tem para nós, porque os planos dEle, os caminhos dEle são perfeitos, e a vontade dEle para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável, e Ele deseja que nós venhamos experimentar isso, e quando nós andamos nesse caminho, nós somos recompensados, aleluia. A graça de Deus vem sobre a nossa vida e nós somos abençoados. Mas o mais interessante, irmãos, é que num outro texto da palavra do Senhor, em Mateus 7, versículos 7 a 11, o Senhor fala a mesma palavra, Ele faz a mesma citação, só que com uma diferença no final. Ele diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vós, se o filho pedir um pão, vejam só, isso produz muita fé. Ele diz: se não é assim, então quem de vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas àqueles que lhe o pedirem. Ali em Lucas ele fala o Espírito Santo, aqui em Mateus ele faz a mesma citação, só que no final ele diz coisas boas. Por quê, irmãos? Porque o Senhor quer nos dar caráter, educação, retidão, bem-aventurança, mas como Pai Ele também quer nos suprir. Como Pai Ele também quer que nós venhamos pedir. Dará coisas boas àqueles que lhe o pedirem, àqueles que lhe o pedirem, àqueles que lhe o pedirem. Vocês não recebem porque vocês não pedem, diz a palavra do Senhor. Então Ele não quer apenas dar educação, nos encher com o poder do Espírito Santo para nós termos uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida de vitória sobre os problemas, sobre as aflições desse mundo, mas Ele também quer nos dar coisas boas, porque Ele é nosso Pai. E aí quando, eu não sei, irmãos, se foram duas citações que Jesus falou, e num momento Ele citou dessa maneira, no outro momento ele deu ênfase nisso, ou se foram os apóstolos quando escreveram que resolveram dar ênfase no Espírito Santo e o outro dar ênfase nas coisas boas. Mas uma coisa é certa, quando você junta os dois textos, diz assim a palavra do Senhor: ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará o Espírito Santo e coisas boas àqueles que lhe o pedirem. Essa é a diferença quando você tem esse entendimento da paternidade divina. Você reconhecer Deus como teu Pai te dá acesso a Ele. Você pode entrar na presença dEle e orar. E em Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39 diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia, amém, irmãos? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia?
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Só uma coisa pode te separar de Deus, irmãos: a tua escolha pelo pecado, pela apostasia. Só isso pode te afastar do Senhor, como na história do filho pródigo. E no versículo 37 o texto continua dizendo assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Então nós temos a parte do Pai toda a provisão espiritual e toda a provisão material da qual nós necessitamos, porque Ele é nosso Pai, Ele é teu Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17 diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, com medo. Você não recebeu um espírito de escravidão, irmão, para viver com medo, mas recebeu o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia! O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu vejo isso naquele Salmo 91, que fala: bem-aventurado aquele que descansa à sombra do Onipotente. Eu sempre falo isso aqui na igreja, é como um filhinho pequeno que corre e fica ali, pertinho das pernas do pai. Ele está à sombra do Pai, e o Pai é Deus, o Pai é o Onipotente. Aleluia! Nenhum mal te sobrevirá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Aleluia. João capítulo 1, versículo 11 a 13 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você é nascido de Deus, e aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se coloque em pé, irmão amado. Talvez alguém que está aqui nessa noite ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o milagre que acontece quando nós cremos em Jesus e quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem habitar em nós, em você, e você passa a fazer parte da família de Deus. Você passa a ser um filho amado de Deus, e isso muda toda a tua vida de oração, toda a tua experiência, porque Ele quer se relacionar com você. Esse é o propósito, irmãos. Deus quer se relacionar conosco. Ele sente falta, Ele tem saudade, Ele anseia por isso, porque Deus é amor. Então feche os teus olhos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir que todos os irmãos orem aqui comigo, mesmo você que já aceitou Jesus, que já tem o Espírito Santo, que já sabe dessa verdade testificada no teu íntimo, que você possa orar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu desejo me tornar teu filho. Me recebe como filho, me adota na tua família, me coloca na tua casa. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, para que quando eu entrar na tua presença,
no secreto, na minha oração, quando eu fechar a porta do meu quarto e eu orar a Ti, o Senhor me reconheça, o Senhor olhe para mim e ouça a minha oração, como um pai ouve a oração do seu filho. Assim o Senhor ouvirá a minha oração, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos orar, amada igreja. Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por este culto e por esta palavra. Ó Deus, nos ajude, Pai, para que nós possamos desenvolver esse nosso relacionamento Contigo, para que esta igreja, para que todos nós aprendamos a usar a nossa fé. Ah, Deus, que nós aprendamos, Senhor, sobre a Tua paternidade e a Tua vontade em relação a nós, a Tua vontade revelada acerca desse relacionamento, porque oração é relacionamento, ó Deus, e nós pedimos, perdoa-nos, Pai, se nós temos andado distante, ó Pai, se nós não temos Te buscado intimamente, Senhor, se nós temos acreditado que a oração de outra pessoa por nós é mais importante, ó Deus, do que a nossa própria oração como filhos, ó Deus, no estabelecimento desse relacionamento único, insubstituível, intransferível, porque o Senhor anseia por nós, o Senhor espera para nos abençoar, o Senhor espera para usar misericórdia para conosco, o Senhor espera para que a nossa oração, nosso pedido seja feito, a fim de que sejamos poderosamente abençoados. Ó Deus, a Tua palavra diz, está escrito que aquele que entra no quarto e fecha a porta e em secreto ora ao Pai que vem em secreto, o Pai que o vê em secreto o recompensa, o abençoa, o supre, o capacita, o levanta. Por isso nós cremos, Senhor amado, que portas de emprego, ó Deus, se abrem, caminhos são revelados, destinos são liberados, ó Deus, porque o Senhor abençoa todo aquele que crê, o Senhor dirige a vida daquele que o busca, ó Deus, e nós Te buscamos nesta noite. Venha o Teu reino, revela a Tua vontade sobre nós, comunga conosco, fala com os Teus filhos e disciplina, dirige, guia os Teus filhos, Senhor amado, em nome de Jesus. Instrui-nos, ó Pai, mostra-nos o caminho, ó Pai. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Adore a Deus, aleluia, o Senhor está aqui. Santo é o nome do Senhor. Contudo, aos que receberam e aos que creram em Teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos. Somos os Teus filhos. O Pai me adotou, Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare, Pai, o Pai me adotou, Teu amor me encontrou. Eu
Hoje sou filho. Adore, aleluia. Sim, Jesus, nós te adoramos. Nós te bendizemos. Exaltado seja o teu nome nessa noite, ó Deus, sincronizado nos nossos corações, Pai. Pai, Pai, aleluia. O Senhor está nesse lugar. Aleluia. O Senhor está aqui. Adore. Abre os teus lábios. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Isso é verdade, Senhor, aleluia. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O Espírito do Senhor está aqui. Que somos os teus filhos. 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 O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Comece a orar, comece a falar com Deus, aleluia. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou, aleluia. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou.
Pai bom e Pai maravilhoso, e nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, amada igreja. O Senhor está aqui, Deus está aqui. O texto que a Suzy leu no início do culto fala muitas coisas a respeito do caráter e da intenção do Senhor nesse relacionamento para conosco. Diz aqui que Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Ainda que o teu homem exterior vá envelhecendo e se corrompa dia a dia, no teu interior ele se renova. Aleluia, porque você tem a presença do Senhor na sua vida. Fala muitas coisas aqui, irmãos. Glória a Deus. E termina dizendo assim: como um pai tem compaixão pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor se compadece de todos os que o temem. Que Deus possa nos abençoar, irmãos amados. Nesse momento quero convidar você a adorar a Deus com os dízimos e com as ofertas. E eu vou ler um texto aqui para deixar para os irmãos, de Malaquias capítulo 1 versículo 6, onde o Senhor reclama a honra que lhe é devida, dizendo assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês e será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Já naquela época tinha esse costume de apresentar alguma coisa para agradar as autoridades, em troca de algum favorecimento. E aqui ele diz: se vocês trouxerem isso aqui lá para o governador, vocês acham que ele ia se agradar disso? Se eu sou o pai, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Porque o que Deus vê, irmãos, não é o valor, o que Deus vê é a honra, é o relacionamento. E o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso é um princípio espiritual. E Deus é fiel, o Pai é fiel, e se Ele nos pede, é porque certamente Ele nos abençoará de uma maneira maravilhosa. Ele nos recompensará mediante a nossa obediência. Amém, irmãos queridos? Então vamos consagrar em adoração o nosso dízimo, a nossa oferta nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas, e nós queremos te honrar, ó Pai, te adorar, Senhor. Nós queremos colocar o Senhor no primeiro lugar, no lugar que é devido a Ti, Senhor, lugar de honra, lugar de adoração, lugar de louvor. Então, Senhor, recebe, ó Deus, a nossa adoração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Traga adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Santo
meus queridos, nessa terça-feira, nós vamos ter a nossa reunião de líderes e de membresia. Então, todos os membros da igreja, os irmãos da igreja, você que nos visita, se quiser estar, é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Estão convidados e é uma convocação. Nós estamos compartilhando algumas coisas que Deus está direcionando junto com a igreja, e a igreja está cooperando nisso, na formação do propósito desse ano, e então nós estaremos dando continuidade ao que nós compartilhamos na terça-feira passada, nessa terça-feira, e você não pode perder, amém, irmãos? Porque está maravilhoso, e o que Deus vai fazer esse ano é maravilhoso, aleluia, amém? Graças a Deus. Então não faltem, reunião de líderes terça-feira às 20 horas, todos devem comparecer, é uma convocação solene, em nome de Jesus, os líderes de célula, o pessoal do louvor, todos os ministérios e os membros da igreja, amém, irmãos? Glória a Deus. Retorno das células, a partir dessa semana as células já estão retornando, então você que ainda não está encaixado numa célula, procure um líder de célula no final do culto, os líderes de célula podem ficar lá atrás, procure um líder de célula e se encaixe numa célula para que você possa estar mais em comunhão com a igreja, porque isso é maravilhoso, amém? Acho que era isso, né? Glória a Deus. Então, irmãos amados, levante a tua mão em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos e te louvamos, e que nós possamos, ó Deus, praticar a tua palavra, fazendo, ó Deus, cumprindo, ó Deus, a nossa reunião contigo, o nosso TSD, o nosso lugar secreto, o nosso tempo, ó Deus, no secreto, Pai, porque o Senhor que nos vem em secreto nos recompensará. Então, meu Deus, em teu nome eu abençoo a tua igreja, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz, que assim seja, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos na paz do Senhor, aleluia.